Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Alô, Houston. We have a name. Hoje não é Houston, hoje é Flórida, né? A gente vai falar de um livro. O livro chamado Pare de Alimentar os Macacos. Revide com mais inteligência. Que macacos são esses? Esses seres que vivem atrapalhando a nossa vida. Eles estão perto, todas as partes. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Então, alô Houston. Alô São Paulo, tudo bem aí? Aqui tá tudo na Santa Paz, tempo virou, chuva, tempestade. Ainda bem que diminui um pouco a temperatura infernal. Já não basta tudo ser infernal, a temperatura infernal também, aí não dá, né? Alguma coisa tem que amenizar, nem que seja a temperatura. Mas eu não tô aqui para falar de temperatura, nem de clima, nem de nada. Eu tô aqui para falar desse livro que eu li, que você, Alibaba, no alto do seu conhecimento, traduziu para os seres aqui que falam a língua portuguesa, que é Pare de Alimentar os Macacos, Revide com Mais Inteligência, é isso? Isso aí. Como que é o nome do autor? O autor é o Tom Bog. Tom Bog. Bog é isso, como é que escreve? B-A-U-G-H. Bog, né? Sim, Bog. E esse livro tá lá na Amazon, para quem quiser ler, né? Na Amazon. E é a minha recomendação número 1 para quem quiser desenvolver esse lado da mente aí do empreendedorismo e de se preparar para as crises vindouras e tal. Esse livro é fundamental para quem é pai de família, para quem tem um negócio, para quem quer se defender do que o mundo vai apresentar aí. É fundamental esse livro. Olha, eu achei a mesma coisa, mesmo tendo algumas críticas que eu já fiz para você em off, que a gente vai até abordar por cima, mas o livro é muito, muito legal mesmo. Então, para contextualizar a galera, vamos lá, vai. Definição de macacos, porque às vezes de vez em quando eu estou conversando com algumas pessoas, eu falo, pô, mas esses macacos não param de azucrinar, não sei o quê. A galera não entende nada, porque no fundo é um termo que só faz sentido no contexto do livro, mas isso pode virar uma gíria, né, para esse tipo de criatura, né? Que atrapalha o desenvolvimento de todo mundo. Então vamos lá, defina os macacos de acordo com o livro. Você já deu a entrada aí. Os macacos são atrapalhadores para início de conversa, né? Basicamente. Então são os parasitas, aqueles que não conseguem ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, eles conseguem e se engajar em trocas voluntárias contra o ser humano. Eles têm que extorquir o ganha-pão deles através de lei ou do uso da força, eles têm que, ou subterfúgio ou enganação, alguma coisa. Então, esse é o macaco, né? E aí você pode ter uma lista de macacos, né, pra você. Cara, tem os macacos institucionais, né? Esses são... Eu acho que está num bom momento da gente falar, que eu vou aproveitar aqui, vou soltar o verbo, teve aqui no Cone Sul, tá tendo a famosa votação lá da prisão em segunda instância, né? Que é essas coisas maravilhosas que acontecem no Brasil, aqueles seres iluminados, doutos do nosso querido STF. Já vamos começar pelo macaco mó, né? O gorila, assim, aquele macacão pesado mesmo, em cima de todo mundo. Segunda instância. Aí tô eu no rádio, começa a dona Rosa Weber, não sei nem como é que fala o nome dela. E aí o cara começa a citar o Voltaire, ou não sei o que. Eu falo, bicho, lá vem enganação. Então macaco, esse é o macacão maior de todos, né? Sim. São esses seres institucionalizados. Os juízes, tá no poder público, mas tá no poder privado também, né? Cara, esses são os piores, né? Porque esses aí eles estão lá entronizados, né? Estão lá, já tem aquela simbiose entre eles, e aquela cadeira ali é um negócio que não larga, né? Então, cara, e eles se julgam realmente seres iluminados, né? Eles se acham acima do bem e do mal. Claro. E você vê, a gente que nunca produziu nada na vida, nada.
Eu te garanto que um infeliz desse não sabe trocar uma lâmpada. Né? Não deve saber, não deve saber arrumar a cama, enfim. Exatamente, mas acredita que tem que se arvora o poder, né, de dizer o que é certo, o que é errado e decidir sobre o destino de milhões de brasileiros. Então, e quando eles começam a falar com aquela empáfia, você vê que você vê que é outro planeta, entendeu? É outro, os caras estão em Nárnia. Eles moram em Nárnia. Sabe Nárnia? Sabe, né? Todo mundo. Se você não sabe, é outra dica de leitura. Né? Vai lá procurar, digita aí Nárnia. Eles podiam estar num outro lugar, podiam estar no inferno, mas não, né? Eles estão. Podia. Devia. O brasileiro é muito pacífico, né, cara? É muito pacífico. Sim. Mas esse eu peguei um exemplo de macaco institucionalizado. Divague mais sobre os macacos. Cara, imagina um cara que chega para você, legítimo dono de um pequeno negócio, e o cara começa, te engana. Te engana para te dar uma volta ali você, por exemplo, vai fazer um jingle, o cara vai e não te paga. Isso é um macaco, entendeu? Opa! Esse é um parasitinha. Ele está afetando você e mais alguns ali que ele. Às vezes até foi um momento o macaco dele, né? Porque o cara quebrou, aconteceu alguma coisa. Mas normalmente esses caras são reincidentes, né? E é um hábito, né? O cara é o jeito do cara. Mas aí você tem a macacada institucionalizada, que é desde lá do Barnabé, o funcionário público lá de baixo, né? Vai subindo, né? Até o presidente da República, né? Eu sei que tem gente que está apaixonada pelo presidente da República aí, tem sonhos molhados. Nossa, o que está acontecendo? De repente todo mundo começou a amar um cidadão lá que está lá também cagando regra. Eu acho até legal, porque significa que a gente passou tanto tempo com tanto bosta, né, que aparece um menos pior, né, que já fica apaixonado. Mas enfim, não é. Olha, cara, eu acho legal o sentido do cara realmente ter o poder de encher o saco dos caras que eu gosto menos ainda. Então, pra mim, tudo bem, eu apoio. Não tô dizendo que eu não apoio. Eu também, eu acho legal. Mas aí a endeusar tem uma distância. Eu acho legal, mas vamos lá, tamo junto. Isso aí. Mas a gente sempre tem que manter aquela distância e desconfiança do governo, né? O governo nunca é nosso amigo. O governo sempre quer ferrar a gente de alguma maneira, né? Claro. Então, o governo é o grande parasita, mas existem outros parasitas, né? Existem aqueles que te vendem dificuldades para depois, que te criam dificuldades para depois vender facilidades e tal, né? Claro. Então, eles abundam mais no serviço público, mas eles existem na iniciativa privada também. É só você entrar numa empresa grande que você vai ver. Com certeza. Com certeza. A empresa grande não difere muito pouco, na verdade, da burocracia estatal, né? Uma vez que você tem um esquema que é todo arvorado em pequenos departamentos que ficam... Feudos, né? São feudos. Tentando um atrapalhar o... velho, ferrou, né? São feudos. Aí tem o pessoal da segurança, tem o pessoal... E aí o cara acha que aquelas coisas, aquela papelada que eles produzem são as coisas mais importantes do mundo. E na verdade é tudo uma grande mentira, né? Para roubar o acionista do seu dinheiro e para evitar que empresários menores apareçam, né? Aí começa a fazer, claro. Não, essa regulamentação aqui é necessária para a segurança do cliente. Aí você que é pequeno não consegue mais entrar, né? Sim, até porque o cara cria todo como eu gosto de falar, um arcabouço jurídico. Isso. Que, velho, você nunca vai conseguir disputar. Sei lá, nem que seja você um pequeno empresário que paga seus impostos, você tem que contratar um contador. Os caras contratam um escritório de advocacia, que são muitas vezes outro monte de macaco, e eles ficam lá se alimentando e pentelhando os outros macacos que estão no governo para melhorar a vida deles, não a sua. Exatamente. Né? É evidente que isso acontece. Então, quem não percebeu nós isso, já identificamos os macacos. Eu tenho certeza que o ouvinte agora já identificou um monte de macaco ao seu redor, né? Um monte. Basta pôr o pé na rua. Às vezes até dentro de casa, né? Vamos ser mais eu também tenho. Não, cara, porque pode contaminar, né? Na verdade, inclusive muitas vezes dentro dele próprio. Por que não?
Eu, você, ninguém tá imune. Talvez a gente esteja um pouco menos por ter pagado mais boleto, os boletos, o monstro do boleto não para de acontecer e você vê uns filhos da mãe te atrapalhando. Mas tirando isso, porque o que eu tenho dito ultimamente é isso, ninguém me ajuda, velho. Eu só vejo pessoa pra me atrapalhar. Nunca ninguém chega pra mim e fala, porra, olha, pintou um negócio bacana aqui pra você, fica tranquilo, é pra você, vai ser mó legal. Não tem. Não tem. Cara, eu não posso reclamar não, cara, mas das eu pessoas posso. legais. Das pessoas legais, mas o problema é que a macacada é incansável. Incansável. É incansável. Porque, como eles velho. têm muito tempo, né? Porque eles não produzem nada, então eles passam o tempo todo pensando em como te ferrar. Né? Exato. Exato. Como criar uma nova regra, como te extorquir mais dinheiro, como te ferrar, né? Como exercer mais poder sobre você, porque eles têm um fetiche com isso também, né? Não é só, Claro. não é só o dinheiro, o cara ele quer ser chamado de doutor. Quando é engraçado, né? Quanto menos a pessoa é útil, mais ela precisa de título, você já reparou? Claro. Olha, o meu orientador de doutorado falava isso pra mim. Ele era um cara bacana, mas era um cara bacana mesmo. E ele sempre falava, bicho, pra que você quer essa merda? Isso só. Quem precisa disso é porque não. Geralmente quem precisa disso é porque não sabe muito o que está fazendo, que ela precisa pendurar essa merda na parede. Claro que você vai lá e faz, porque no fim do dia não precisa ser assim. Mas de fato acontece exatamente isso que você está falando, né? No dia a dia. Aí você vê, né, cara, é macacada. Eu fico vendo aqui nos Estados Unidos, a gente tem um partido que é o partido todo de macaco, né? Que são os democratas. Os caras. Não, mas é de cima e embaixo, bicho. E aí eles ficam revoltados porque eles querem dizer o que é certo e o que é errado, querem que as pessoas Claro. sigam o que eles acham certo e errado e ficam revoltados quando as pessoas não fazem isso, né? E aí, não, porque o doutor, não sei o que, começa lá aqueles diplomas todos Harvard, não sei o que, como se. E aí, foda-se, porra, ninguém quer saber desse negócio, cara. Esse cara. E não, porque vira uma engambelação do caramba, porque pode ser muito legal, de novo. Sim, cara, mas normalmente pode, esses que ficam arrotando. normalmente é um monte de macaco, Exatamente. né? Esse que... E aí, uma vez definidos os macacos, tem uma outra etapa ali do livro, que é a questão do caveman capitalism, né? E por que isso não é assim agora? Conta um pouquinho dessa história e aí eu vou debater ali do que eu li do livro e vou deixar para o ouvinte para ele ir lá e tirar as conclusões dele também. Cara, o capitalismo das cavernas, né? Isso é informação. Eu achei uma sacada do cacete do Tom. É muito legal. Pô, ele imagina como é que começou a primeira sociedade a se desenvolver, né? Então, ele imaginou o seguinte: porra, eu preciso catar lenha para me aquecer no inverno. Mas eu também preciso caçar para comer. Eu preciso fazer, ou seja, eu preciso carregar água, eu preciso fazer um monte de coisa. Então, como é que o capitalismo começou a se desenvolver? Aí ele imaginou uma vila lá, né, hipotética, e nessa vila ele imaginou o seguinte: pô, tem um cara forte lá, o Og consegue derrubar uma árvore lá e transformar aquilo lá em lenha, né? E o outro, que é o Poc lá, não consegue, mas o Poc é mais ágil, consegue caçar um monte de esquilo. Né? O Og é pesadão, não consegue. Então ele chega à seguinte conclusão: porra, se um pegar a lenha toda, o outro pegar o esquilo todo, dá para um trocar com o outro, todo mundo fica bem na parada e né, então começa aquela especialização, a divisão de tarefas, né? Sim. E ele faz uma alegoria da mão invisível, né? Sim. Ele faz uma grande alegoria para explicar o Adam Smith de uma certa forma. Exatamente. Inclusive ele recomenda a leitura, né? Sim. Como ele recomenda a leitura do Capital de Karl Marx. É verdade. Que tem que ler essa porra toda. Exatamente. Porque tá cheio de comuna que nunca lê essa merda. Exatamente. Não, e não só de comuna, né? Porque no fundo ele cria essa alegoria. E aí tem aquelas discussões que a gente tem em off, mas eu vou expor aqui para as pessoas que estão ouvindo, que é o seguinte, que eu falo para você: porra, mas também fica com pensamentos utópicos. Por que pensamentos utópicos? Porque a gente é ressentido. Quando eu falo a gente, falo eu, você, né? O grupo de amigos que a gente tem, nós somos ressentidos porque tem que ser ressentido, porque esses filhos da puta estão enchendo o saco o tempo inteiro. Exatamente. Então é óbvio que você fica de saco cheio, né? Porém, isso acaba levando um tipo de contracultura. Então você vai lá e assintoticamente extrapola para o outro lado e acaba imaginando uma situação utópica também. Exatamente.
que eu quero dizer com isso é o seguinte, querendo ou não querendo, no fim do dia existe o Estado, até na alegoria dele. Que o cara começa lá, tem o Og, POC, aí vai, aí junta a família, não sei. Chega uma hora, velho, que as pessoas se organizam em alguma coisa. O problema, ele monta a alegoria toda, e uma coisa que fica clara na alegoria dele é o seguinte: existe o certo, existe o errado, você consegue distinguir isso muito claramente. Sim, mas que é como é. E é inevitável você chegar ao ponto que nós chegamos, de certa maneira. Né? Sim. Porque os macacos, o cara ele já nasce querendo fazer macaquice. Né? O macaco é intrínseco à sociedade. Ele vai ver. Ele é uma criatura intrínseca, ela não é descolada, não são descolados. Então chega um ponto. Isso aí talvez seja aquele negócio lá da. Como é que é? Síntese, antítese, não sei o que, do Marx lá, né? Bicho, você começa de um jeito certo, aí tem aquele maquiavélico lá, macaco, maquiavélico, né? Sim, claro, como sempre. Maquiavélico, aí ele vê lá um jeito de explorar aquela galera, a lei do menor esforço, para ele fazer a menor quantidade de esforço possível, né? Sim, Lady Hamilton chama isso aí, inclusive. E aí, cara, de repente, quando você vê, tá todo mundo trabalhando para sustentar macaco. Claro. Né? E o pior, né, cara? A macacada começa a criar certos ícones culturais, certas transformações culturais, que essa parte também é uma sacada do cacete que eu achei que ele teve. Que ele começa a falar, não, porque tem os macacos, eles enfraquecem os homens, né? Eles enfraquecem afeminam os homens, que é para poder dominar a tribo. Né? E que é o que está acontecendo hoje, né? A gente tem um monte de homem bunda mole, a gente vive uma sociedade de bundas mole, né? E aí tem essas coisas aí que a gente vê, né, cara? Essa disforia de gênero, essa porra toda que está acontecendo aí. Não, nem. Vixe, Maria, se forem enveredar pra não vamos começar com esse negócio, não. Mas não, porque você sabe o que eu acho dessa retórica, que a gente já discutiu também. Os caras querem te entregar para isso. Que é aquela história de lutar com o porco. O cara vai te jogar na lama. Você vai lutar com o porco na lama, você vai perder a luta com o porco, velho. Então, se você ficar discutindo isso com o seu filho, você tá ferrado. É simples. Se você simplesmente colocar as coisas certas lá do Og, do POC, voltar lá, falar, velho, isso aqui tá certo, isso aqui tá. Você não precisa ficar entrando nesse assunto. Acabou. Esse é o meu ponto. Porque senão, quando você vai ver, você está discutindo igual esses caras. Parece um bando de debilitados. É verdade, mas enfim, para o macaco ter o sucesso supremo, ele não ter perigo nenhum de ter o seu poder disputado, que é o sonho do macaco, né? O poder absoluto e indisputável, né? Ele precisa enfraquecer a tribo. Enfraquecer a tribo precisa dissolver. Ataca os homens, né? Inicialmente. Sim. E aí, pô, tem aquele experimento que ele faz que ele fala do computador também, lembra? Que tem o. Sim. Muito bacana também, cara. Porque aí entra naquela questão do que ele começa a falar muito por que estudar e aonde estudar, né? Aonde coletar informação. De novo, eu vou discutir a questão do ressentimento, que não adianta a gente calar, mas eu achei muito legais todas as dicas que ele dá. Até porque o cara acha que ele é engenheiro de programação, alguma coisa assim, né? Engenheiro de software, não sei qual é a parada do cara. Acho que, pelo que eu entendi, é alguma coisa que envolve arquitetura de software e coisas do tipo. Então, de cara, pra mim, já sou simpático a esse cidadão. Já partindo desse princípio. Mas diga lá, aí ele fala o que estudar e aonde estudar. Então, o livro do cara é interessante porque ele não só apresenta um espelho para você ver como as coisas são, né? O livro dele é um espelho, você vê como as coisas são, você vê como as coisas poderiam ser com o caveman capitalismo, né? E ele te dá soluções para você sair de onde você está para uma vida mais autossuficiente. É que no fundo o caveman capitalismo é mais liberal à economia. É simples.
Quanto mais livre as trocas entre as Exatamente, exatamente. atores. Sem maiores restrições, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí ele começa a te dizer, te dar dicas de estudo, e as dicas de estudo que ele dá, eu vejo 2 objetivos nas dicas, cara. Um é realmente te proporcionar ferramenta para você conseguir raciocinar o suficiente para entender o que está errado, né, e qual o caminho para chegar, para conseguir ter uma vida mais livre. E o outro é você realmente ter conseguir montar um pequeno negócio, né, para atingir a tão almejada independência, né? E ele fala um negócio ali extremamente contra-intuitivo, cara, que aquilo é um negócio que eu debato comigo mesmo até hoje, né? Que é a história de você não crescer demais a sua empresa, você se manter pequeno, né? Cara, quando você começa alguma coisa, você quer crescer, né? Não tem jeito, o empresário é um sonhador, sem freio, né? Você quer ser dono da Apple, né, do Google, você quer um troço gigantesco, né? General Electric, sei lá, Petrobras, você quer ser do que for, né? Exatamente. E aí ele fala: não. Essa aí não é a chave para. Se você fizer isso, você tá jogando o jogo do macaco, né? Sim. Então a chave é você diminuir. Não, mas no fundo faz sentido. Claro que faz sentido. Mas obviamente ele também coloca no começo do livro uma coisa legal. Mas aí eu acho legal, é mais uma elucubração minha, tá? Quando você tem um negócio pequeno, você está mais suscetível ao material humano, né? Você está mais suscetível, porque, sei lá, vamos dizer que você tem uma empresa com 10 funcionários, tá? Para falar que isso é pequeno. Você vai conhecer os 10. E, obviamente, todos os 10 vão ter acesso direto a você. Sim. Então, você acaba tendo uma relação horizontal. Por outro lado, você vai conhecer todos muito bem a ponto de poder dizer, pô, esse cara tá me ajudando, esse cara tá me macaqueando. Porém, de uma certa forma ele coloca isso lá no livro, mesmo uma empresa pequena não tá livre desses macaquinhos. Porque muito do tempo, e essa frase me marcou, ele fala, o empresário tá passando a maior parte do tempo criando empregos maravilhosos para as pessoas. Sim. Todo mundo tem... Os caras do sindicato vão vir me matar, mas é verdade, isso acontece. Não, todo mundo tá lá, não. Você tem que criar um ambiente espetacular para o seu funcionário. Isso. E programas para férias, de retenção de funcionários. E você? Quer dizer, você que se foda, né? Isso, exato. Exatamente o que acontece. Mas se você tem por outro lado, se você consegue, como é que eu posso dizer assim, elencar ou selecionar bem o material humano que você vai ter, você também vai ter uma vantagem. Né? Sim. Então, no fim, é isso que acaba acontecendo. Mas há uns anos atrás, cara, eu descobri o seguinte, que o profissional mais raro que existe, e eu me tornei esse profissional, o profissional mais raro que existe, o melhor profissional para um empresário é o cara que gosta de dinheiro. Sim, óbvio. Sim. É o cara que faz conta. Então é o seguinte, tem que dar lucro no fim do dia, tem que pagar as contas, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Eu sei, mas os caras. Não, mas não tá. O pessoal, o ouvinte vai escutar isso e não vai entender. Eu vou explicar. Porque é o seguinte, cara, o nego começa a vir com coisa, não, vou te dar esse laptop, vou te dar esse carro, vou te dar não sei o que lá, pra segurar o funcionário ali, né? Mas o funcionário, que é o, né, que chega assim e fala, eu não precisa me dar nada. Você não precisa ter programa de férias para mim, não precisa ter retenção, não precisa me botar em palestra durante uma semana para eu descobrir o meu eu interior, e nada disso. Eu tô aqui para trabalhar igual um cavalo, desde que você me pague X por hora, e a partir de tantas horas, se você quiser, eu vou trabalhar essas X horas aqui intensamente, e a partir dessas horas, se você quiser que eu trabalhe mais, eu trabalho por X mais tanto, né? E vou colocar até de outra forma, fazer um parênteses. Eu diria que no mundo mais contemporâneo ainda, nem é a porra da hora. Eu tenho uma capacidade de entregar esse trabalho que o outro faz em 10 horas em 2. Sim. Dane-se quantas horas eu vou ficar aqui. Você precisa entregar isso aqui quando? Amanhã, 3 da tarde? Vai estar pronto antes das 6 da tarde. Fim. Se eu vou fazer em 1 hora ou em 10, não é problema seu.
Acabou. Cara, aí É mais radical. aí eu tentei me tornar essa pessoa durante anos, cara, e eu esbarrava, bicho, na macacada, né? E o que acontecia? Eu trabalhava em empresa de petróleo e por anos eu tentei ser contratado como pessoa jurídica. Eu não queria ter plano de saúde, eu não queria ter porra nenhuma, eu queria ganhar bem. Só isso. Sim. Entendeu? E a porra do sindicato não deixava, e não sei o que. Cara, todo mundo me sugando. Bicho, eu só queria que me deixassem em paz. Eu queria escolher o jeito que eu trabalhava. Só isso. Eu só queria ganhar bem. Aí eu descobri o maravilhoso mundo offshore. Maravilhoso mundo offshore. Foi quando eu fui chamado para trabalhar no exterior, na África. E, cara, me pagavam por dia. E assim, bicho, e era um contrato que era o seguinte: olha, você ganha X dólares por dia. Se você ficar doente, você tem direito a ficar doente um dia, você não vai receber por esse dia, mas se a empresa, se depois de 3 dias você não retornar ao trabalho, a empresa pode te demitir sem nenhum. Então, era um contrato que, se você mostrar isso para um funcionário médio brasileiro, o cara ia infartar, o cara não quer assinar um negócio daquele. Cara, na minha modesta opinião, é o único tipo de contrato possível para você trabalhar. Cara, eu achei aquilo um negócio tão lindo. E nego pra mim assim, bicho, meus colegas, cara, você vai aceitar um negócio desse? Você não vai ter FGTS. Eu falei, cara, eu já assinei. Você acha que eu tô te mostrando porque eu tô pedindo sua opinião? Eu já assinei, eu tô indo embora. Bicho. FGTS é brincadeira, né? O cara tá de brincadeira. Não, aí, bicho, aí era um negócio. E aí era o seguinte, cara, se eu trabalhar, os caras me davam 60 dias de férias por ano, porque era um punk de trabalho, né? Sim. Então, beleza. Se eu quisesse trabalhar naqueles 60 dias, eu mais. Sim. Porra, cara, adivinha o que acontecia? Eu tirava 15 dias de férias por ano. Então, cara, a gente tem, eu estava citando hoje, a gente tem um acordo, né? Eu trabalho lá, nós somos sócios adjuntos, vamos dizer assim. Tem um dono, eu não sou o dono, mas eu sou um sócio adjunto. Então, como é que é férias? Cada um tem 15 dias, 10 dias, depende lá. Você fala, puta, mas eu quero tirar 30. Tá bom, você desconta os outros 15. Acabou, velho. Acabou. Você quer tirar 2 anos de férias? Fica, você não ganha. Zero problema, pô. É assim, o seu trabalho são as suas férias da pobreza. Você tá de férias de ser pobre. Entendeu? Quando você tá trabalhando. A pessoa tem que entender isso. Cara, o problema é que nego se vê como funcionário. Eu sempre me vi como patrão. Empresário. Ou como sócio, como empresário, como da empreitada do que está acontecendo. Então, evidente. Na minha cabeça, que eu sempre vendi o meu serviço. Isso. Entendeu? Então, a empresa era minha cliente. Isso. Cara, essa pequena sacada, isso fez uma diferença do cacete. E, bom, enfim, eu dei sorte né, o resto é história. Sorte não, né? Mas vamos dizer que você ajudou a sorte. Faz o contrário, vai. São muitos fatores, né? São muitos fatores. O que interessa é que deu certo, está dando certo. Graças a Deus. E o que interessa é que também não é de graça. Não é de graça, cara. É punk. Quantos quilômetros você pegou de estrada hoje, por exemplo? Cara, hoje eu peguei de estrada. Eu peguei umas 6 horas de estrada hoje, e hoje foi leve, né? Sim. Eu fui pra Ponta Gorda, voltei, então das 5 horas. Não, hoje é só fim de Ponta Gorda. Cara, umas 5 horas de estrada, mas eu tinha pego 18 ontem, né? Uhum. Peguei 18, dormi 4 horas, peguei mais 4 de estrada. E, bicho, pauleira, não tem essa. E falando continuando daqui, porque a gente falou do que estudar, rapidinho, a gente falou por que estudar e o que estudar. A gente não falou, eu vou falar aqui do que eu li, eu vi que tem muita referência à matemática, Sim. Que ele coloca lá, que é tem uma certa relevância em você estudar matemática. E ele dá, não é matemática que fazer faculdade de matemática, não é isso. Você estudar, ele dá algumas referências, tipo a coleção Shaun, que é ótima. Quem não conhece a coleção Shaun, dá um Google aí. SCHAUM, acho que é duplo M no final. Se não for, dane-se, Google 2 vezes aí, se vira. Né? Ele fala da importância da internet, que eu acho que as pessoas não estão percebendo
a riqueza que está ali embutida na internet, Não. né? Como você procurar, então dá uma lida no livro, mas tudo para desembocar ali na grande pérola que é por que ter um pequeno negócio e que tipos de pequenos negócios são interessantes para enfrentar a crise vindoura. Então, em primeiro lugar, fala dessa crise. Então vamos fazer o contrário. Que crise vindoura é essa? Cara, a teoria dele, e com a qual eu concordo, eu só não concordo com o timing. Tá? Eu não, de acordo com o que ele tem na cabeça, a gente na verdade já era para estar no meio dessa crise, né? Ainda demora um pouco. O que acontece? A quantidade de macacos se torna tão grande, tão poderosa, porque o camelo arrebenta a espinha sobre o peso da macacada. Sim. Então a gente não aguenta suportar o sistema. Quando isso acontecer, o sistema vai colapsar. Tem a ver com aquela. Como é que é o nome daquela. O Messi que gostava de falar? Curva de. Quando o cara começa a cobrar muito imposto, tem um nome. Tem, é curva de Laffer, né? Curva de Laffer. É um tipo de curva de Laffer dos macacos. É, mais ou menos. De uma certa forma é, porque tem a ver com cobrança de impostos. A cobrança de impostos é uma das facetas, né? Mas você tem a regulamentação, que é tão perversa quanto, ou talvez pior, né? E, bicho, é muito chato, né? Você ter tua vida toda regulamentada. Sim. Você acha que nenhuma regulamentação é possível? Eu acho que toda regulamentação é possível, desde que a regulamentação seja decidida em comunidades pequenas. Puta, eu ia falar exatamente isso e você falou. Só que eu não sei nada e você sabe tudo disso. Eu acredito no seguinte: se você e seus vizinhos se unem ali, a sua vila ali, um pedacinho ali do seu bairro se une e fala, olha, aqui é o seguinte, a gente vamos se organizar. Aqui é o seguinte, as casas têm que ser da cor tal, telhado da cor tal, não pode ter barulho depois de tal hora. Então, tem que se meter, vocês decidiram, aquilo não está decidido. Ninguém tem. Não, mas não é isso que produtores de vinho fazem? Ou Struggle? Determinação de origem contra DOC, né? Não sei o que, denominação de origem controlada. É esse tipo de coisa. Champanhe, queijo, não sei das quantas. É isso aí. Agora, quando um filho da mãe te diz, não, porque você, para transportar o seu queijo aqui, você precisa de uma embalagem. A Anvisa. Né? Uma embalagem com um selo em cima. Aí o selo quem produz é a mãe dele, né? A embalagem. Então, porra, aí isso eu não aguento, entendeu? É o seguinte. Eu adoro aquela história da Anvisa, que vira e mexe eu discuto aqui em casa, por causa do pessoal da área da saúde, aquela coisa. E Anvisa. Velho, escândalo da JBS, cara. Os caras metiam a porra do papelão naquela porra da carne e vendia pra todo mundo, velho. Cara, eu vou te contar o que é a Anvisa. A minha experiência com a Anvisa. Aproveitar que eu não tô mais no Brasil, então foda-se. Isso, desce a ripa. Cara, é o seguinte, a Anvisa foi responsável pelas maiores vergonhas que eu passei como brasileiro na minha vida. Eu vou te explicar por quê. E olha que não é, como brasileiro não se passa pouco. Pois é, mas essas eram de matar, cara. Então, o que acontece? Eu trabalhei muito tempo embarcado. Morei embarcado, e aí, numa dessas eu trabalhei em unidades americanas, tinha muito americano, cheio de estrangeiro, né? Bandeira de conveniência. Sim. E tinha lá americano, inglês, sul-africano, gente do mundo inteiro. E aí, a Anvisa, eu estava acostumado a eles fazerem isso em navio, cara. Eu sempre achei um absurdo. Mas você fazer isso numa plataforma de petróleo, onde tá cheio de gringo, você denigre a imagem do país. É um negócio tão ruim. Os caras entravam a bordo, tá? E ficavam procurando qualquer merdinha, né? Tem um guardanapo aqui, inventava. Bicho, se achasse uma latinha vencida, pronto. Entendeu? Cara, era todo mundo quarentena. Não era. Se fosse um negócio sério, pelo menos, né? Que absurdo, mas sério, entenderia. Não, aí começava, entendeu? Os caras faziam o famoso jacaré. Na Marinha Mercante é o seguinte: é comida roubada. Tá. Bicho, os caras iam lá e enchiam sacos de presunto, queijo, macarrão, conserva, muita coisa que vem do exterior também, né? Que navio tem. Sim. Bicho, eu achava aquilo de uma pobreza, que é uma pobreza de espírito. Daí os gringos ficavam olhando para aquilo assim, e olhando para nossa cara, né?
Claro, né? Fala, "É, legal, seus amigos. Não, e rindo, né, cara? Rindo da gente. Sim. Cara, o ódio que eu tinha daquilo, a revolta que eu sentia, cara, como eu amaldiçoava aquela gente. Então, essa é a minha experiência Claro. com a Anvisa. Todas as vezes, não foi nenhuma nem duas, foi todas as vezes. Eu nunca, zero vezes eu encontrei gente honesta na Anvisa. Zero, pra quem. Então. Zero. Entendeu? Nunca aconteceu. Sim. Sempre iam pra saquear e pra dar a porra do papel do carimbado pra te liberar o navio. Não, e aí os caras ficam falando, porque a Agência Nacional de Reguladora, a Anatel, a NTT. Bicho, acorda. Acorda, cara. Infelizmente, assim, o propósito seria falar, claro que tem que ter, alguém vai ter que. E agora, quem poderá nos defender? Esse que é o problema, né? Bicho, Não vai ser esses pau no cu que vão defender ninguém, cara. eu não vejo essa necessidade de ninguém. Bicho, quem tem. Não, mas eu tô te dizendo da onde surge. Mas quem é que vai defender a gente desses filhos das putas? Então, mas veja, por que existem as agências regulatórias? Para você pensar que, eu preciso de uma defesa desses malvados. Dos mega capitalistas, né? E dos capitalistas malvados. É sempre assim, né? Surge daí. Aí tá bom, então vamos criar um órgão governamental de um débil que faz uma fucking concurso. Veja, abrir um parênteses, eu não estou falando mal do servidor público em geral, que é um trabalhador. Eu estou falando desse maledeto que vai lá fazer uma porra de um concurso para se encostar numa porra de um cargo com uma certa estabilidade para se aposentar. Não, o cara que pensa assim, esse cara tem que ser... ele não devia existir, essa criatura. Como é que você nasce, estuda para viver sua vida profissional pautado nesses termos? Cara, é o seguinte... Eu prefiro ser pobre, trabalhar e poder encorar meus filhos e falar, puta, trabalhei pra cacete hoje, fiz um negócio legal, talvez não tenha ganho tanto dinheiro, do que ser um arrombado desse. Pois mas essa opção que você falou, que você fez na sua vida, é o que o autor do livro fala. Você fez a opção entre macaco e homem, você optou em ser homem. Não interessa. Entendeu? É isso aí, mas vocês vão fazer um... Lá no site a gente vê, estuda, eu tenho que estudar e prestar um concurso. Bicho! Não estou dizendo para você não prestar concurso, mas vai prestar o concurso porque você quer trabalhar num troço que por acaso é o governo que te dá, não porque vai prestar concurso. Eu acho o seguinte... Vocês são retardados. Eu acho o seguinte, o cara foi pro serviço público, para mim ele já é macaco, não tem jeito. Mas existe Brasil, a verdade é a seguinte, como dizia Dom Corleone, eu não julgo ninguém pelo que ele faz para botar comida na mesa. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, essa é uma opção válida. Mas o problema, mas só que aí você começa a ter níveis de macaco, né, cara? Você tem virou macaco porque ele não teve realmente opção. O que é difícil, porque normalmente o pessoal que passa nesse concurso é gente muito inteligente que podia estar produzindo, mas enfim. Sim. Aí, beleza, o cara passou, o cara foi lá e tal, mas o cara não decidiu que ele vai estar lá e não vai atrapalhar ninguém. Né? Não vai atrapalhar ninguém. Eu lembro também, anos 90, cara, não tinha emprego pra ninguém, né? A gente se formava, não tinha nada. Não, mas cara, pensa o seguinte, então vamos pensar um militar, o cara que é um piloto da Força Aérea, ele fez um concurso para ser piloto da Força Aérea. Mas aí ele está prestando um serviço que... Mas é isso que eu tô falando, o cara, ele falou, eu quero ser piloto. Aí ele foi lá, estudou e prestou um concurso, você entendeu? Sim. Eu não estou sendo contra. E outra, mas o cara quer ser médico, ele quer trabalhar no cu do mundo, e ele quer trabalhar para o governo, não tá errado. O cara quer ser advogado, defensor público, sei lá, e eu já começo a achar um pouco mais errado, que vai naquela discussão lá dos serviços que só existem porque tem os macacos. Mas tem uma parcela desses que tem que ajudar, né? O contador, o advogado, aquela coisa toda lá que a gente sacaneia. Mas bicho, então é o seguinte, mas tem o cara que gosta de ser macaco. Esse é o pior. Então, é aquele fiscal, cara, que o cara tem pra. O cara vê. Não, eu não tenho prazer em te multar. Quando você olha no olho do cara, você vê que o olho do cara tá brilhando, que ele tá te dando uma multa, entendeu? O cara, ele tá com aquele tesão de te ferrar. Sim. Empresário tem que se fuder. Eu conheço vários colegas meus que estão comigo na SpaceX, né? Bicho, os caras acham que o empresário tem que se fuder e tal, enfim.
Sim, sim, Então, sim. Cara, é uma mentalidade que é um macaco. É um macacão. Não, né? mas, É um macacão. por exemplo, como você falou, não vou julgar quem de comida na mesa, tá, mas cartório. Meu Cartório não é Deus. necessariamente concurso público, né? Meu Deus. Não tem o cara que... É assim, porque você vai chegar no cartório A, vai ter lá um cara trabalhando e fala, não, pois não, senhor, o que o senhor deseja? Não, aqui você faz assim, o cara resolve. Você vai fazer o mesmo procedimento no cartório B, puta, velho, vai estar aquele cara lá, e se você der um pulinho, o cara fala, agora você se ferrou na minha mão. Cara, quando eu penso em reclamar de qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, eu me lembro de cartório no Rio de Janeiro. Pronto, acabou, aí você já... Né? Aí eu já começo a pressão já começa a baixar. Eu fico pensando, bicho, todo cidadão devia ser munido, devia ter o direito de comprar um lança-chamas. Sim, e de vários tamanhos, Um lança-chamas. Né? E aí o funcionário público começou a tratar mal dentro do cartório, né? Ou começou a falar do futebol no dia anterior, em vez de estar lá fazendo o que tem que fazer. Né? Você, ignição! Pronto, menos um cartório. Sim. Bicho, século XXI, cara. As coisas podem coexistir. Como Existir em museu só, cara. Velho, eu não sei. Assim, é uma coisa que eu não sei nem por onde começar a discutir. O ato de ir ao cartório. Comprei um carro. Você tem lá a porra do DUT lá. Aí, não, tem que ir no cartório. Fazer o que, velho, no cartório? Assina essa geringonça, me paga, escaneia e manda pro Detran que for. Que já é uma burocracia dos infernos. Não, você tem que ir no cartório reconhecer firma. Reconhecer firma! Em 2019, não é que é século XXI, já passamos aí de um quinto, já estamos chegando a um quinto aí do século, velho. Meu irmão. Bicho, então, a gente começou. Você começa pautando, mas a ideia é essa, né? Você pauta, tô falando do livro. Mas não tem jeito. Por que esse livro é legal? Porque ele desperta esse tipo de raciocínio. E aí, daqui a pouco a gente tá brigando aqui. Mas enfim, então. O cara infarta lá do outro lado. Mas aí. E aí é o seguinte, cara. Aí, bom, você tá falando da crise. Então, peraí, deixa eu organizar de novo. Tudo isso para falar da crise, que todo mundo já entendeu que tá rolando essa crise. Sim, mas vai chegar uma hora que vai ficar intolerável, então o sistema rui, pelo menos na teoria, que vai acontecer assim, o sistema não se sustenta, quando isso acontecer, Sim. É cada um por si. Sim. Quando chegar nesse ponto, você vai querer ter uma pequena comunidade na qual você possa contar, porque ninguém é totalmente autossuficiente. Óbvio. Então essa pequena comunidade... Por mais que você queira ficar sozinho, você vai querer ficar sozinho numas, né? Porque você quer ficar sozinho, mas sei lá, com a Netflix, entendeu? Sei lá, se sobrar, né? Se existir ainda. Mas, se sobrar, Mas o Apocalipse... É engraçado, né, cara? Como a vida imita a arte, né? Aquela história. Então, de repente, começou... Tudo quanto é filme, será de zumbi. Não é? Zumbi é uma alegoria do macaco. É óbvio que é, cara. Zumbi é uma alegoria do macaco. É evidente. Né? Que ainda vai comer teu cérebro, né? Que ainda ou seja, toda a parte produtiva sua, né? Sim. Não sei se os caras entendem o que eles estão fazendo, mas é isso, entendeu? O zumbi é um... Enfim, quando o Apocalipse de um zumbi macaco chegar, você vai querer ter seus vizinhos, vai querer ter a sua igreja, vai querer ter uma pequena comunidade ali, você consiga trocar serviço um com o outro. E outra, por exemplo, você quer ter sua família, né? Que talvez seja a coisa mais importante que teve na história do ser humano, da evolução do ser humano, e que querem isso arrebentar também, né? Os caras querem arrebentar tudo, né? Não sobra pedra sobre pedra. Poder absoluto e incontestável. Mas, enfim, aí é isso, cara. Não, mas ele falou que negócios são interessantes para lidar com isso aí. Já que estamos chegando, então eu preciso pensar num negócio. Cara, você precisa pensar num negócio. Aí você tem que tomar algumas decisões. Qual a relevância do seu... eu sei fazer unhas. Procure. É um negócio importante em determinado cenário. Se tiver, mas num lance de sobrevivência, não. Num lance intermediário também porque a vaidade não vai morrer. Claro. Agora, eu sou mecânico de motor diesel. Porra, aí sim, você tá começando a falar de um cara que... Porra, eu preciso desse cara para fazer meu gerador funcionar. Claro. Para fazer meu carro andar e tal. Então,
primeiro você tem que ter o que ele fala no livro, e que eu concordo, é o seguinte: você monta um pequeno negócio de acordo com as suas habilidades, gasta o dinheiro que você puder, pagando o mínimo de imposto que você conseguir, né? Trabalha fazendo troca o máximo que você puder para justamente minimizar os teus impostos, e vai desenvolvendo cada vez mais habilidades. Quando chegar o apocalipse zumbi, você vai ter uma quantidade de recursos, né? Você vai ter a quantidade de recursos guardada e uma quantidade de habilidade que você vai ter à sua disposição razoável. Mas você tem que começar de algum lugar, né? Então, se você sabe fazer bolo, vai fazer bolo. Está demorando. Mas aí esses universos mais distópicos demais, né? Você não acha? Você não achou? Cara, eu acho que é um desfecho possível, mas eu não acho um desfecho provável. Isso é isso que. Porque é tipo The Day After, assim. Isso aí é o mesmo cenário que você imaginava na Guerra Fria. Entendeu? Bom, então imagina o seguinte: você está no seu país, na sua casa, e nunca teve guerra, e de repente começa a chover bomba. Fudeu. Eu vou ter que me enfiar embaixo de uma bomba, porque depois eu não vou saber o que fazer, eu já resolvo o meu problema de sair. Então, porra, cara, e isso aconteceu com quantas pessoas no nosso vida? Sim. Pô, dos anos 70 pra cá, quantas vezes isso aconteceu em N países? Sim, claro. Eu não acho que seja tão distópico assim, não, cara. Agora, tá. É aquele negócio, distópico ou não, vai acontecer ou não, o fato é o seguinte: você vai estar muito melhor se você conseguir. É o exercício, o importante é o exercício mental, Você vai estar muito melhor se você conseguir ser mais autossuficiente, demais, se você montar um pequeno negócio. E principalmente o que ele incentiva muito é um pequeno negócio que dependa somente de você, né? Ou de você e da sua esposa. Ou de poucos elementos. Quanto menos empregado, melhor, né? Claro. O exercício é esse, né? Você conseguir produzir algo sem delegar muito. Então, esse pessoal que trabalha com software, isso é fantástico, cara. É o caso dele, né? Conseguir escrever um software, é um negócio do caramba. Eu não faço ideia de como faz isso. Eu faço ideia, mas sim, claro. Não consigo, todo mundo mas não consigo fazer, não consigo escrever nada. Tá, tudo bem, aí são outros 500. Dependendo para onde esse desfecho acontecer, essa pode ser uma habilidade importante ou não, né? Se a gente tiver num universo que sobrem algumas máquinas digitais, isso é uma habilidade importante. Mas a tendência é que sobre, né? Não, porque tem uma coisa importante que ele coloca, bacana, que ele descreve muito no livro, a gente esqueceu de citar, que é a história do aproveitamento da energia. Né? Como você aproveita a energia, por que o combustível líquido é importante, né? Aquela coisa toda. E uma das coisas também relevantes é como essas máquinas são operadas. Você pode falar do motor a diesel, mas uma colheitadeira a diesel que tem um controle automatizado é mais eficiente. Sim. Então, dependendo do tamanho da encrenca que a gente vai enfrentar, talvez seja uma habilidade relevante. Essas eu acho que não tem mais jeito, já virou todo mundo ciborgue, não tem mais volta para trás. A gente já entendeu como é que isso funciona, entendeu? Mesmo que você não tenha uma rede internacional de computadores, etc., o controle automatizado ele já é real. Pelo menos num lugar como o interior de São Paulo ou Estados Unidos, imaginando um futuro distópico, mas essa tecnologia ainda vai ser necessária. Sim, pode ser um controle automático analógico, inclusive, como é o Alan Turing. Porque na verdade, aí o que acontece é o seguinte: é a reconstrução do mundo. Você vai reconstruir em outras bases, né? Será que a gente vai ter honestidade intelectual de virar e falar, não, eu realmente aqui a gente as causas desse colapso foi essa macacada, filha da puta, que fez isso, aquilo. Ou a gente vai ficar com aquele, não, isso aconteceu, inventando por acaso. É assim mesmo. O meteoro. Entendeu? Eu acho que o mais importante, a lição mais importante é entender que nível essa macaquice já está permeando todas as relações e inclusive em que nível que eu
enquanto homem, estou me deixando ser dominado pela minha parte macaco. Sacou? Eu acho que é importante entender isso aí também. Porque senão todo mundo vai... É que nem a bolsa, né? Todo mundo acha que é esperto e ninguém sabe... Só que todo mundo perde. Eu não sei que tanta gente acha que sabe o que vai acontecer e todo mundo fica mais pobre. Meia dúzia fica mais rico e o resto fica mais pobre. Não dá, né? Então tem coisa errada nessa conta. Ninguém se acha na média, aquele papo todo, né? Sim. Que a gente já discutiu. Então tem que ficar esperto o quanto de macaco a gente já também não está deixando de ser. Cara, eu tenho alguns objetivos, né, que eu ainda não alcancei. Entre eles é ter um rancho onde eu tenha uma vida meio autossustentável ali, né? Ficar meio... E prevendo já um apocalipse zumbi macaco, né? Mas isso eu ainda não consegui, porque eu estou me dedicando a fazer dinheiro e... Sim. Antes do rancho tem que ter um acúmulo de capital. Toda hora me aparece uma ideia nova e eu acabo fazendo um monte de coisa. Então, é isso. E aí, cara, é isso. Você tem que melhorar, você tem que aprender. Matemática, ele fala muito em estudar matemática, porque te dá um raciocínio básico, né? O raciocínio lógico. Sim. E ele te dá os caminhos para você. Para qualquer um estudar matemática. Não tem esse negócio de matemática. Eu sou ruim de matemática. Não tem isso. Não existe isso. Você acha que é. Não, é muito claro que a questão que ele fala de estudar matemática é uma questão filosófica. Que, modestamente e honestamente, eu também acho. E não quer dizer que sim, que você tenha que saber ser um mega gênio. Não é isso. É você ter ferramentas para você conseguir enxergar o mundo de outras formas. Isso de fato acontece. Sim. E eu queria dizer uma coisa também desse livro, para começar a encerrar aqui, que ele me chamou a atenção, que tem a história de você fazer uma atividade e dedicar energia a essa atividade, que você vai ter mais chance de sucesso. Isso, em outras palavras, é muito louco, que até nos anos 90 para trás, quando você falava, olha, siga os seus sonhos, vamos dizer assim, era papo furado. Na verdade, você siga seus sonhos, mas você vai fazer faculdade de pintura, você vai morrer de fome. Porém, eu acho que com o mundo que a gente está vivendo hoje, isso é mais plausível. Você chegar para um jovem e falar, procure fazer o que você gosta, é capaz de dar mais certo do que antes. Eu sou. É menos romântico do que era. É isso que eu quero dizer. Eu sou meio Neandertal, né, cara? Fruto de uma geração meio complicada, né? Então, esse negócio de fazer o que você ama, eu acho muito bonito, mas pouco prático. Mas não é o que ama, tem que fazer o que você é bom. É diferente de fazer o que você ama. Entendeu? Às vezes você tem que fazer uma coisa que você mas bom. O problema é que a maioria das pessoas confunde as duas coisas. O cara ama um negócio e ele acha que é bom naquilo. E às vezes o cara é uma besta naquilo, né? Exato, mas aí ele confunde. Por isso que ele tem que ter um hobby, que aí é uma coisa que ele ama. E depois ele tem que trabalhar numa coisa que ele é bom. Eu, por exemplo, eu amo andar de motocicleta, mas eu sou uma bosta de um piloto. Então, mas você pode comprar uma moto e se divertir com a moto. Sim, dá pra me divertir, mas não dá pra eu correr no campeonato, porra. Não, mas... Exatamente, então é isso. Acho que uma das lições primordiais ali do livro, eu sei que é implícito, mas pra mim ficou isso aí, entendeu? Porque ele tem lá ele passa bastante por isso, né? Ele faz lá equações, querendo demonstrar porque ele tá certo, que eu achei bem legal. É verdade. É que você, né, se você lembrar, tem uma passagem longa sobre isso. Sim, ele monta os gráficos e tal, e ele prova por A mais B que ele daquele jeito ali, né? Que é isso, você investir energia numa coisa que você saiba fazer. Às vezes é o que você ama, e às vezes não, e aí você vai ter que se contentar. Simples assim. Você tem que seguir a natureza, né? Exatamente. Que na verdade é óbvio, né, cara? É óbvio. É evidente. Eu trabalho com navegação, você tem que tentar usar as forças da natureza a teu favor. Por que você não vai usar a natureza que está dentro de você também a teu favor? Exato. Cara, mas eu acho que, como é que é? Pare de alimentar os macacos. Revide com mais inteligência. Aliás, hoje você falou Houston, mas tá na Amazon, viu? Cara, pra quem quiser ter um vislumbre de como atingir uma independência de verdade, como estimular o seu lado criativo,
é um livro que não pode faltar na sua coleção. Concordo. Inclusive, vou falar mais uma vez, eu lendo o livro, me diverti bastante, gostei bastante. Tenho críticas, porque tem que ter todo livro que você vai ler, nem que eu vou ler a Divina Comédia, eu vou falar, pô, esse cara tá viajando nisso aqui. Então é bom também, né? Naquele diálogo com o autor. Mas, cara, é altamente recomendável. Para mim foi bem legal ter lido. E um prazer conhecer o tradutor em persona, né? Pois é. Essa foi a. Eu já tinha traduzido manual, coisa técnica, né? O primeiro livro que eu realmente quis traduzir para o português. Mas eu, com a ajuda da Carla Lima, eu contratei, investi nesse troço. Não, porque eu queria que o negócio saísse de primeira. Essa tradução tá de primeiríssima. Não, tá bem legal mesmo. Pode ler, você não vai se arrepender. Pare de alimentar os macacos, procura aí na Amazon. Oferecimento Oceans 14, ó, já roubei já. E hoje, no começo aqui a gente mandou aqui um Houston aí, mas hoje eu tô na Flórida. Ah, mas é que, né, a gente tem que apontar os receptores para algum lugar, né? Houston, Flórida, tá longe, mas pega também. Isso aí. Muito bom. Ali, muitíssimo obrigado. Alguma consideração final? A minha eu já fiz ali. Não, acredito que é isso daí. A gente não pode parar de aprender. E não aprender como tentar botar em prática o que a gente aprende, né? Se você for um grande teórico também não adianta, porra. Não adianta para nada. Você se torna interessante, de repente, em alguma festa, alguma colocação que você faz, normalmente você se torna um grande chato, né? Exato. Uma mala sem com solução e conhecimento para tudo, mas que não faz nada, né? É aquela história, para cada solução o cara cria 3 problemas e vamos que vamos. Então, leia o livro, estude, monte seu negócio, amplie seus horizontes. E tente ganhar algum dinheiro sem encher o saco do... Exatamente. Houston, Flórida. Desconecto. Muito obrigado. Muito obrigado aí, São Paulo. Um abraço para todo mundo. I'd say that was a pretty successful broadcast. That's an excellent show, Austin. Thank you very much, Houston.